Fala galera, antes de iniciar já deixa aquele likezão para dar uma moral. E se você tem um amigo, uma amiga trader, que você sabe que vai curtir esse conteúdo que a gente vai falar sobre um tema espetacular que pode ser considerado confluência, modelo de entrada, a gente vai falar sobre o passo a passo aqui da OTE. Então já compartilha, mas não esquece de dar o like, ver se você está inscrito no canal e compartilhar com geral esse conteúdo para dar aquela moral. Vamos lá? Falar sobre OTE. O que é essa tal de OTE, né? A Optimal Entry. Trade Entry, né? Ou como diz o ICT, é o ponto ideal de entrada. A gente tem alguns conceitos que são relevantes a falar sobre isso, mas a começar pelas ideias de utilização. Que você pode utilizar a OTE como uma confluência, que é mais como eu gosto de utilizar, confluência, contexto para pegar operações em regiões melhores, ou, como vocês vão aprender aqui também, utilizar como modelo de entrada e onde é o ponto ideal ali para você fazer a entrada na OTE, ou seja, no ponto ideal para você pegar a operação. Por que ponto ideal, Varley? Digamos que é onde tem ali a possibilidade de te dar um maior retorno, ou seja, o risco-retorno mais interessante, porque você pega a favor do fluxo, ele corrige ali naquela região, e a propensão a te pagar um RR interessante é muito maior. Então, por isso, é o ponto ideal de entrada, né? OTE, a sigla em inglês. A gente vai falar aí sobre esses pontos, eu vou começar a escrever aqui na tela e a gente vai evoluindo aí nesse passo a passo. Para a gente marcar o TE, deixa eu colocar aqui numa parte do gráfico limpo, vamos lá? Então, basicamente, a OTE são as regiões que a gente utiliza na ferramenta de Fibo. Essa aqui é a OTE, tá vendo? A gente tem aqui ó, 1, 079, 070, 062, 050, e eu também gosto de utilizar a projeção dessa OTE. Tem várias projeções, eu paro aqui na 027, para mim, eu acho que crava muito, então já anotem. Para vocês entenderem como plotar isso aqui no gráfico, vocês pegam ali a ferramenta de Fibo e coloca, deixa eu botar aqui para vocês tirarem print, coloca aqui esses pontos, ó, 0, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79, 1. E para ter a projeção, que é a que eu utilizo, de 0,27, você coloca aqui ó, menos 0,27, que ele vai colocar ali a sua projeção. Então você vai pegar a ferramenta de retração de Fibo no TradingView, onde quer que você utilize, pode ser aí no seu Profit, Black Arrow, e colocar esses pontos, né? Então você vai marcar aqui esses pontos. Aí você vai ter a famosa OTE. E como você vai utilizar essa OTE? Eu gosto muito de utilizar em HTF, mas eu não utilizo só em HTF para determinar ali aquela referência principal. Eu também utilizo em LTF para ver possíveis pontos de correção para pegar como confluência operações. Então, como é que você marca, Varla? Vamos lá, vou dar um exemplo. O mercadinho está seguindo um fluxo comprador. E você vai estar sempre procurando o melhor ponto para você entrar. Como que você localiza esse ponto? Ah, tem que vir capturar a liquidez, tem que vir reagir a um order block, mas onde isso? Onde essa liquidez? Onde esse order block? Aí você pega a sua referência principal, você marca uma OTE. E aí, quando ele fizer correção, você já sabe, né? Zona de prêmio e desconto, né? Prêmio é o que está acima dos 50%, desconto que está abaixo. Operando aquele SMC clássico e também operando o supply and demand, né? Oferta e demanda, a regra vai mandar você comprar aqui abaixo e vender aqui acima, mas não precisa ser rígido nisso. Já falei com vocês em outros vídeos, vocês sabem como eu opero, isso para mim não é regra. Eu não opero oferta e demanda, eu opero Smart Money Concepts do ICT. Então o que acontece? Vem aqui, ele vai estar em regiões interessantes. Então quando ele começa a fazer essa correção, eu já começo a ligar o alerta, porque muitas vezes ele vai parar aqui em 50% e vocês veem com frequência utilizando isso como confluência para pegar a operação. E algumas outras vezes ele vai lá na OTI, aí que entra o modelo operacional da OTE. E onde está essa OTE? Para o mestre ICT, a OTE vai estar aqui entre o 62 e o 79. É como se isso aqui, gente, fosse um POI, entendeu? Então, como é que vai funcionar isso aqui, Varley? Quando ele começar a cair, aqui você vem, ó, aguarda ele vir nessa região
de preferência, conforme ele, né? O ponto sucesso da OTE é aqui no 70,5, né? O 0,705 aqui. Por que esse ponto vale? Porque aqui é exatamente o CE, para vocês verem como as peças vão se encaixando, né? Aqui é exatamente o CE da melhor região de se operar, ou seja, da OTE. Isso é que eu estou dando para vocês um exemplo, que vocês podem traçar isso aqui em LTF, pode traçar em HTF para pegar a operação. Isso aqui é modelo operacional. Quando eu falo de modelo operacional, é aquilo que vai te dar um modelo de entrada, mas você precisa ficar atento e atenta que não é só sair traçando o OTE no gráfico que você vai pegar operações. É como eu sempre digo, o modelo operacional é a cereja do bolo. O que você utilizaria, Vale, como confluência? O que eu utilizo, né? Na verdade, eu utilizo muito mais como confluência do que como ponto de entrada. Vocês não vão me ver utilizando o modelo operacional OTE para pegar operações, não. Agora, com muita frequência, vocês vão me ver marcando isso no gráfico para pegar operações. E qual é a diferença? É porque eu marco aqui e eu espero um realinhamento. Porque às vezes ele faz essa correção muito forte, eu vejo ele fazer aqui um CID, um choque, um MSS, uma inversão, ele para, se tiver um FVG aqui nessa região para confluir com esse POI, fica maravilhoso, vale a pena pegar essa operação. Então eu vou unindo essas peças de quebra-cabeça. É possível operar só OTE? Tem gente que opera só OTE? Tem. Agora eu acho que é melhor você utilizar o modelo operacional da OTE como a cerejinha do bolo, mediante a vários contextos, várias confluências, como por exemplo, você operar sempre a favor da HTF, utilizar essa OTE em HTF. Então o que acontece? Por exemplo, isso aqui é uma referência em 15 minutos. Deixa eu traçar aqui uma linha mais forte aqui para vocês verem. Uma referência de 15 minutos. Só essa aqui é a referência de 15 minutos. No 15 minutos, isso aqui é uma estrutura única no 15, ó. Aí você pega, veja aqui, deixa eu tirar essa. Você vai ver, olha. Opa, tá ali. Ó, para vocês verem como até o desenho, até a gente bater no olho fazendo um desenho simples, a referência bate, né? Vocês veem aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura do 15, tá de alta. Olha onde cravou a referência ali da OTE de LTF, com 50, região de 50% aqui do 15. Aí ele foi na região de 50% do 15, reagiu, você olha em LTF, tá confluindo também com a região de OTE. Você tá vendo como as peças vão se encaixando? Aí você pode vir a procurar entrar nessa operação com várias confluências, mesmo utilizando só o modelo operacional da OTE, mas pode também pegar mais peças do quebra-cabeça para ir encaixando, como um IFVG, ou ele já inverte aqui deixando um FVG, que ele pode vir a mitigar ou já ganha força e vai direto. Você vai utilizando essas pecinhas que são fundamentais para que haja um alinhamento de confluências e que você tome a decisão. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente, eu vou bater sempre nessa tecla, não é simplesmente traçar a OTE no gráfico e achar que toda vez que ele voltar numa região de OTE, você tem que operar. Não faça isso, nem em LTF, nem em HTF, porque não é assim que funciona. Isso você vai utilizar como uma confluência importante para pegar operações, certo? Então, Vale, se você fosse utilizar isso aqui para operar, o que você faria, como você utilizaria ou como você utiliza na prática? E aí vou falar para vocês. Vou até começar a escrever aqui, porque eu acho que isso é importante. É bom que vocês tenham isso também, para que vocês possam fazer backtest e analisar aí as melhores formas de operar. Deixa eu botar aqui. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer aí para operar o TE é você estabelecer aí o fluxo, né? Fluxo diário, ou a direção ali do gráfico no dia. Então você vai olhar, o gráfico hoje ele tá o quê? Tá comprador, tá vendedor, como é que tá o viés intraday? Para vocês saberem isso, obviamente já tem aula, que tem inclusive um mega aulão de como identificar a direção do gráfico, que você vai sempre operar o TE ou utilizar o TE como confluência para pegar a favor dessa direção, entendeu? Você vai sempre pegar a favor dessa direção. Quando você define a direção do gráfico, depois você vai ver qual é o seu range de atuação. Lembra que eu falei, por exemplo, no 15, você vem aqui, marca no 15, o gráfico tá, o 15 aqui tá comprador, aí ele faz uma correção aqui, olha, região de 50% do 15, confluindo. Então você vai olhar ali qual a região, a referência, né? Região de referência. Pode confiar, pode ir na boa que vocês vão ver que isso aí bate certo demais, viu? Demais, demais, demais. Então já que você tem a região de referência, aí você segue o quê? A tendência ou
direção que você definiu ali no fluxo. Aí você tá, assim, deixa eu botar aqui. Aí que você já tá vendo que já tá formando, gente, um modelo operacional. Ah, vai ter um modelo operacional? Muita calma nessa hora. Vá fazer backtest, vá validar e vocês vão ver se bate certo ou não. Tem que trabalhar, gente. Não tem nada fácil no mercado, não. Tem que trabalhar, estudar, ter para mentalizar e internalizar a força que tem o modelo operacional, o modelo de entrada. Agora eu vou falar para vocês. CT gosta demais disso aqui, viu? E eu também gosto. Eu uso mais como confluência, mas também gosto muito, né? Então, depois que você fez isso aqui, o que você vai fazer? Traçar a OTE, aguardar a correção em região de OTE. Como eu já falei para vocês, chegou na região de 50%, já liga o alerta, porque muitas vezes ele para região de 50%, principalmente ali no Nasdaq, ele gosta de vir na região de 50% e parar. Excelente região para você já ligar o alerta quando ele vai buscar aí que ele volta nessa região. Aí agora aqui vem um ponto importante, né, que eu recomendo para vocês e que eu faço isso. Principalmente quando eu traço OTE, nunca traço OTE à toa para chegar ali e clicar no escuro, né? Aguardar a correção e aguardar também o quê? Eu falei para vocês já, tem a aula aqui recente sobre os gatilhos de entrada, né? Então, vocês podem utilizar essas aulas de gatilho de entrada para aguardar essa confirmação. Outra coisa que vocês podem utilizar como confirmação após essa correção, no próprio LTF, a nossa última aula sobre choque que envolveu a CISD, MSS, choque, MSS e CISD foi sobre isso. A nossa última aula, você pode utilizar essa última aula também como confirmação. Então pega isso, pega modelos de entrada, pega lá a aula de FVG e FVG, o mega aulão, vocês vão ver que são confirmações perfeitas para você pegar aí nessa região. Aí após essa confirmação veio o que, gente? Entrar na operação, pau na máquina. Eu ia botar a execução, mas sabe o que eu vou botar aqui? Pau na máquina. Então, basicamente, isso aqui é um modelo de entrada, uma forma de operar o OTE, entendeu? Aí é uma forma de você operar o OTE. Então, com essas informações aqui, vocês vão fazer backtest e vão ver como isso aí é interessante, como bate certo. Bora dar uma olhada ali no gráfico para ver como a OTE bate certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver nesse dia aqui o que ele deu pra gente. Ó, peguei aqui uma... Eu peguei um tradezinho aqui, mas não é dele que eu quero falar, não. Quero dar um exemplo para vocês, ó. O gráfico veio aqui. Olha, já de cara eu tô vendo aqui já, ó. A gente vai batendo o olho e já identifica. Veio aqui, capturou a liquidez. Olha isso. Fez a captura de liquidez. É interessante você marcar um OTE após captura de liquidez, gente. Fica muito bom. Aí ele foi ali. Caramba, esse aqui vai ser um tradezinho, ó. Foi ali. Ah, Varley, não foi lá na OTE certinho, não foi não, mas vocês vão utilizar isso aqui como as ferramentas para vocês verem. Eu falei do Nasdaq que na região de 50%, ele com frequência crava bonito, né? Olha esse aqui. Aí chega aqui, inverteu o FVG. E aí, Varley, essa operação você pegaria como? Ponhamos aqui que inclusive, não, na verdade aqui o gráfico ele estava lateral, certo? Tá lateral assim da compra e da venda. Essa operaçãozinha aqui foi que eu peguei agora à tarde. Tava na sala com a galera, falei, vai dar compra, vai dar compra. Cantei a pedra e fui lá, capturou a liquidez e reverteu aqui. E deu a comprinha. Vamos lá falar. Então aqui, ó, ele estava lateral. O ideal é quando ele tá já no fluxo que a gente pretende operar, né? Por exemplo, ele tá comprador. Se esse cenário aqui fosse um cenário comprador, certo? O gráfico tá comprador, subindo, ele foi lá, você marcou o OTL, corrigiu. Aí ele vem aqui. Deixa eu ver se você pode proteger aqui, ó, onde deixava o FVG. E aí você vai pegar, ó, se você botou 2 para 1, pagou em 2 candles, né? Se você botou 3 para 1 ou mais, pagou. Ali, se você botou na projeção, que pode botar também. Antes eu operava muito pegando na projeção. Quando eu pegava alvos mais longos, né, eu utilizava com muita frequência a projeção. Então até pensei, tive uma ideia aqui, vou fazer um negocinho aqui pra isso aqui ficar mais legal, gente, ó. Chegar aqui, vou mudar de cor, vou botar um dourado ali, viu? Nessa linha aqui da OTE para ó, diferenciar. Então, ó, chegou aqui. Qual foi o alinhamento? Qual foi a confirmação, Vale, que você utilizou? Ó, ele foi lá, OTE. Olha quantas confluências boas para vocês verem que é só a cereja do bolo, né? Mais que você utiliza.
O ideal é o quê? Onde é o ponto ideal de entrada? Aqui, ó, onde tá dourado, certo? Ali é o ponto ideal de entrada, mas eu também utilizo muito no 50%. Não à toa 50% tá aqui numa coloração diferente, porque eu utilizo muito essa região de 50% para pegar nessa correção. Então, vejam que eu vim falar de OTE, já tô dando bônus, né? Tô falando do 50% também, já tô falando de confirmação, já tô falando como utilizar como modelo de entrada e também como confirmação. Então ele foi ali, tocou, região de 50%. Qual foi a confirmação que você utilizou, Vale? Primeiro, ó, ele tinha invertido o primeiro FVG, voltou, falhou o primeiro FVG aqui da sessão da tarde. Está acima da abertura, olha as confluências, está acima da abertura. E aí inverteu esse FVGzinho aqui, dando confirmação de movimento. Ou, se eu botar 1 para 1 aí, como é que fica? Vale? Se eu botar 1 para 1, ele dá proteção ali antes de pegar o topo. Então você bota 1 para 1. Se o alvo, o primeiro alvo seria aqui, né, nesse topinho, eu pego pelo menos 2 para 1. Então meu alvo estaria aqui, ó, acima do topinho, mas o primeiro alvo é esse aqui. Aí meu alvo estaria aqui um pouco acima do topinho. E o último alvo tá onde? Vale na projeção. O último alvo lá na projeção. Que, nesse caso específico, pagou quase 4 para 1. Entendeu? Pronto, Vale. Você deu um exemplo aqui de como você olha em LTF. E como você olha isso aí em HTF? Vamos dar uma olhadinha aqui em HTF. HTF aqui. Ó, tem até uma marcada aqui, ó. Que foi dessa queda absurda de 2 candles, caiu quase 2 candles de 15, né? Caiu aí quase 1.000 pontos, mais de 900 pontos nessa manhã de hoje. E ele tava aqui com a OTE marcada, tanto que eu falei para os alunos, ó, marcar a OTE aqui, de repente tô de olho aí para pegar o quê? Pegar uma vendinha. Acabou dando aquela compra que eu mostrei para vocês que eu peguei, mas a intenção principal era pegar a venda, e não à toa, ó, as vendinhas aqui pagaram, certo? Então voltou lá, região acima, travou no 50%, opa, deu venda. Foi lá acima de 50%, voltou abaixo, reagiu, puf, venda de novo. Então eu marco as minhas referências, sempre gosto de marcar no 15 minutos, quando tem região de correção para fazer essas regiões, essas referências de OTE. E ó, olha que bonito aí, ó, corrigiu e tá ganhando força para onde? Para baixo, conforme eu tinha falado com a galera na sala ao vivo. Então, vocês estão vendo como a OTE é interessante. Então, se for marcar OTE onde? Vai marcar OTE? Minha prioridade é marcar em HTF. E quando tá a favor do fluxo, um fluxo tá interessante, por exemplo, o fluxo tá comprador, para não pegar, né? Ah, tô comprando topo. Não, você marca um OTE ali em LTF, aguarda a correção e utiliza conforme eu ensinei para vocês aqui. Então, mais uma aula. Deixa aquele likezão para fortalecer, dá aquela moral pra gente. Compartilha com seu amigo, sua amiga trader. Tamo junto e vamos para cima. Colaborem comigo deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal que eu vou continuar entregando conteúdo aqui, ó, ouro do ouro para vocês. Tamo junto e vamos para cima.